Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, eu pedi o meu filho para que desenhasse, uma paisagem aqui da natureza, Por quê? Para que a gente permita que o medo vá embora. Enquanto os nossos corpos estiverem em crise, a gente não vai se conectar com essa graça divina, que é a natureza da forma que Deus criou o homem perfeito, relacionável, e que hoje as pessoas estão em crise por vários motivos, ideologia, a mente deles foi treinada da forma errada. Não tenho que julgar ninguém por aquilo que ele aprendeu, mas a gente temos que trabalhar isso de todas as formas para a gente tentar, muitas das vezes, expulsar esse mal para fora, para que ele não venha, gerar umas consequências mais ainda. Pois bem, eu abordei esse tema, corpo comum. O corpo comum, vamos colocar ele na cabeça dos príncipes, A cabeça dos príncipes, aqui embaixo, aqui nessa forma, ele vai sair do lado espiritual e vai estar na cabeça dos príncipes e que representa corpo, O corpo. Então esse corpo, ele vai poder produzir as coisas boas e as coisas ruins, Mas a natureza de Deus, ela sempre vai incubir as coisas boas, da forma que está aqui, tá vendo? Daqui para frente Deus deu autoridade por Cristo, Espírito, corpo e Cristo. E essa aqui é a autoridade de um corpo comum. Se você quer produzir coisas boas na vida, palavra, vida e corpo, ok? É dessa forma aqui. Isso é da forma natural. Mas aqui veio a glória, do corpo comum para fora, para relacionar a palavra da vida. Aqui já está indo para fora. Essa daqui é que vai gerar a imagem, a glória do corpo comum é que vai gerar a imagem do corpo, da glória, da palavra da vida, da glória do corpo comum, a glória da vida, e vai gerar o mal também, a palavra da morte. Mas só que a palavra da morte, ela não vai habitar dentro do corpo. Vocês têm que entender isso, porque ela é para fora. E por esse motivo que Deus criou o Cristo, criou o Espírito, o corpo, e aqui é um Espírito, dentro de Cristo era um Espírito. É um Espírito, esse Espírito dá autoridade para profetizar. Dá autoridade para você profetizar. Automaticamente, quando você está aqui no Cristo, nenhum seres humanos são capazes de blasfemar contra a glória de Deus. Porque esse daqui, ele protege toda a criação de Deus, toda a origem de Deus. Então, quando você está aqui, você vai poder produzir o bem e o mal. Porém, quando a pessoa é inconsciente, não tem consciência no que ele fala, não sabe o que fala, então ele vai gerar ato consequente para esse corpo aqui. Aí, em vez de ser glória, ele vai ser Cristo de um corpo comum, ou seja, ele vai produzir o antissocialismo. Pois bem, na cabeça dos príncipes ele vai formar ao contrário do Espírito de Deus, pois o Espírito de Deus, que é esses daqui, que é esses de cima, que são o Espírito de Deus, ele vai formar, ele é do maior para o menor, chegando até o Cristo e atingindo o anticristo, que é o Cristo,
que é o Cristo, corpo e espírito, certo? Aqui o espírito, como eu tenho dito, é para dar autoridade. Então o corpo vai representar o bem e o espírito vai representar o mal, porque ele está desabitado. Mas se ele voltou para dentro do corpo, ele vai gerar isso aqui, a palavra da vida. Tranquilo. Corpo comum, ninguém está vendo nada. Pois bem, então no corpo ele vai ser o contrário. Então aqui é do maior, do Espírito de Deus é o maior para o menor. No corpo ele vai formar do menor para o maior. E vai até o 6º milênio. Aqui no 6º milênio ele vai parar também. Porque Deus chegou até aqui e parou. Emmanuel, né? Chegou até aqui no corpo de Adão, que o corpo de Adão chama Emmanuel, e da Eva chama Jesus, ok? Porque a Eva, ela tem um espírito, ela tem uma imagem de Adão. E que muitas pessoas estão dizendo besteira por aí na internet. Olha, tá vendo essa Eva aqui? Ela não é física, mas eles costumam dizer que esse espírito, que Jesus, por exemplo, eles falam por aí que Jesus não existiu, que é um conto de fada, que é uma falsidade. Irmão, não entra nessa não, tá? Por esse motivo, Emmanuel estava aqui para sensibilizar, para quê? Olha, se você fez alguma coisa errada e você sofreu as consequências no corpo, significa você dar sua vida para aquela existência. Muitas pessoas dentro do antissocialismo, eles dão sua vida, eles estão sofrendo as consequências daquelas coisas ruins. Então, se ele não existe, nós damos a existência para ele, nós damos a vida para ele que existe, para ele se tornar existência, porque a nossa física é assim que veio o anticristo. É isso que veio o anticristo. As pessoas falam, o anticristo não existe. Se eu dizer, o sofrimento das pessoas não existe, a batalha não existe, a batalha, né, de Deus contra o mal não existe. Irmão, Deus tornou isso tudo fisicamente e espiritualmente. É claro que ele levou essa guerra para fora do corpo, para ir resolver. Mas à medida que você deu a vida para uma falsidade, aquela falsidade que não existia, ela vai passar a existir, ela vai sofrer consequência. Ok? Voltando aqui. Então, do menor para o maior, do menor para o maior. Então, menor, Moisés, que é a palavra, coisa simples. Depois o menor, depois o outro, depois Moisés e Elias, do menor para o maior, João Batista e Pedro, né? Pedro, Paulo, Adão. Parou, chegou aqui no Adão, parou. Exatamente por causa dessa Eva aqui, que ela é espiritual. Essa Eva, ela vai representar o mal de toda a humanidade. Olha, de uma certa forma, quando você sofre as consequências no corpo, você dá existência para ela. Você não pode ignorar o sofrimento das pessoas. Entende, irmão? Você tem que se colocar no lugar das pessoas que estão sofrendo para saber se é isso que você quer. Na hora que você tem uma conclusão, fala assim, olha, realmente, né, colocando no lugar da pessoa, não quer a coisa, não quer o mal para ela, então você vai estar aqui em paz, tranquilo, e tentando não prejudicar essa pessoa que está aqui, certo? Porque em uma certa situação, se ela está em crise, ela vai tornar aquela crise uma física, uma coisa existente, tá, irmão? O sofrimento, o espírito, a escravidão dela, igual hoje nós estamos vendo aí, muitas pessoas seguindo a Satanás, né, o sacrifício do corpo vivo, eles estão dando a sua vida para eles, está dando assim a existência, eu vou fazer você existir no corpo. Olha, eles dão a vida para aquela existência, aquele mal, eles dão a vida para ele, eles sofrem as consequências por isso. Então, irmão, preste bem atenção, tá? Nessa situação, nessa forma que as pessoas estão expressando por aí, é errado. Tudo que Deus fez, quando Deus criou a física humana, ele
nós sofremos as consequências pelos nossos atos. Sendo ela má, ela vai trazer um prejuízo para nós, tá? E se o mal não existe da parte de Deus, nós, como corpo comum, damos a existência para ele. Então, dentro da cabeça dos príncipes, do maior para o menor. O que acontece? Você viu que João está fora, ele não foi relacionado nenhuma vez, nem Pedro. O Pedro foi relacionado aqui, mas João, ele realmente está bem fora. Ele passou, né, do 7º milênio, passou por 8, Deus colocou ele bem no finalzinho do 8º milênio, para que ele trazesse essa mensagem aqui, palavra da vida. Palavra da vida, fora do corpo, ela vai gerar uma glória. Essa glória aqui, ela vai relacionar aqui, ó, no lugar da Eva, certo? No lugar da Eva, ela vai relacionar aqui no lugar da Eva. Irmão, existe, tá? Jesus existe, tá? Não é um canto de fada que nem as pessoas estão falando besteira por aí. Não ignora as coisas de Deus, né? Se elas estão hoje representando o mal, uma coisa sacrificada, o mal da humanidade, uma coisa ruim, você tem que permitir apenas que ela volte no seu lugar, pacificamente, formando um corpo comum, dentro da natureza, certo? Dentro da natureza, tranquilidade. Se você vê que uma pessoa está sofrendo, significa que há uma existência de alguma coisa negativa e que nessa causa a gente está dando a vida para Satanás. A pessoa que está sendo escravizada pelo mal, ela dá a sua vida para Satanás. De uma certa forma, ela tem uma existência, tem uma origem, mas Satanás pede essa existência para provar que ele existe. E prova, irmão, tá? Não vem não. Quando você vê uma pessoa sofrendo, quando você vê uma pessoa sendo escravo da falsidade, da mentira, do engano, você vai ver que ela está encarnada fisicamente, conforme fez aqui Emmanuel. Está encarnado fisicamente, aquela falsidade está ali, está encarnado. Então, deu a vida para ele, deu a existência para ele, ele vai existir, tá, irmão? Quando Deus chegou até aqui em Emmanuel, ele gerou, com a sua palavra, ele gerou o Cristo, né? Porque o Cristo já era existente, mas ele precisava trazer o ato consciente dele, a consciência do Cristo. Porque junto com o sacrifício que a sociedade, um grupo religioso estava por aqui, veio sacrificar, fazer a existência, né, do mal, veio criar a existência do mal, o sistema mitológico, né, que as pessoas falam que não existe, mas nós damos a existência para ele. Quando ele veio para cá e fez essa existência aqui, ou seja, o que eu quero que vocês entendam? Ele deu a palavra do Cristo, ato consciente do poder de Deus. Aí depois deu a palavra da vida, que seria Pedro, tá, irmão? Seria Pedro. Jesus é Pedro. Jesus é Pedro. Ele era para ser a pessoa perfeita e ele está na mesma posição que Eva, na mesma posição que João. Ele está aqui na mesma posição. Ou seja, eles têm essa mesma postura política aqui dentro do Cristo, ok? E em alguma determinada situação, João está se separado do Pedro, mas o corpo do Pedro, ele tem essa funcionalidade de fazer a existência do corpo físico original de Deus, da palavra da vida, e também tem o poder de fazer a existência do mal.
fazer essa existência. Ele tem esse poder espiritualmente, porque a maioria, todas as coisas de Deus está no Espírito. Se você falar que Jesus aqui não existe, é a mesma coisa a pessoa falar que Deus não existe, que Cristo não existe, que os grandes pessoas que batalharam contra o mal, que sofreram as consequências na guerra, que eles não existiram. Sofreram, irmão, sofreram. As pessoas deu a vida para a falsidade. E se você quiser ver isso claro, você pega a sua Bíblia e vai ver. Quando Davi, né, reuniu os seus exércitos para colocar eles em batalha, para quê? Para possuir um reino com sangue de pessoas inocentes. Peraí, pessoas estão morrendo para defender um trono de quem? Olha, alguém está dando a existência a isso. Não era para existir, era para ser só maravilha, coisas boas, né? Aqui, palavra, vida, corpo e glória de um corpo comum, para confessar a palavra que está em oculto aqui. Então ele vai relacionar isso aqui à sociedade. A glória de um corpo comum é a palavra da vida. Então, era para ser essa maravilha. Entende? Era para ser essa coisa boa. Todo mundo tranquilo, em paz. Então ele não vai existir mesmo, não. Aí não vai existir doença, não vai existir acidente, não vai existir sacrifício, não vai existir nada. Não vai existir nada disso. Mas até agora, enquanto tem a falsidade, enquanto tem pessoas sofrendo as consequências, tem alguém dando a vida para a mentira, tem alguém dando a vida para a falsidade. As pessoas encarnam aquela falsidade. Eu vejo muitos irmãos humildes aí, encarnados numa falsidade jesuíta de sacrifício do corpo vivo, pedindo às pessoas para aceitar, vendendo salvação para o outro, de forma de sacrifício. Que é isso, irmão? Falando que não existe. Você vendeu uma coisa que foi sacrificada, uma salvação de uma coisa sacrificada ali. As pessoas estão dando a sua origem, a existência aos espíritos malignos. Elas estão se permitindo que esses espíritos malignos se possuam a elas. Elas estão permitindo isso. Então, de uma certa forma, é isso. Eles pedem a sua vida. Esses espíritos malignos, eles pedem sua vida, porque automaticamente eles não têm a vida, eles andam no espírito da morte, eles andam no espírito da morte, como eles não têm, eles vão querer a sua, eles vão pedir a sua, entende? Existe atos consequentes, muitas das vezes, que ele consegue fazer isso muito bem, sem prejudicar a física da pessoa. Mas existe uma espécie de demônios inconsciente que ele pede o seu sacrifício a todo tempo, tá? Por dinheiro, por carro, sexo, que nem antigamente. Você construía um império de um reino através de sangue inocente. Pedia sangue das pessoas. Estava com a sua família ali, dormindo. Olha, tem uma guerra ali, vamos levantar e vamos lá dar a nossa vida. É o que acontecia. Era real, a vida dele, realidade. Aquelas coisas derramava sangue. Satanás é isso, porque ele pede sangue. Ele pede sangue. Sempre provou isso. Ele chegou aqui em Emmanuel para justificar, porque ele sabia que não poderia justificar o bem das pessoas. Então ele pediu o sangue de Emmanuel. Para quê? Para justificar o mal das pessoas. Ele pedia para quê? Para justificar o mal. Porque o mal, ele vai conseguir um reino completo. Então Jesus veio aqui, pediu o sacrifício dele na existência de Emmanuel. Então ele mudou o Cristo de antissocialismo, de anticristo. Então as pessoas que tinham a sua vida começou a dar a vida para ele, para Jesus. Ele existe, o sistema corrupto existe, tudo está aí, irmão. Olha para esse mundo aí, você vai ver. Não é possível que você vai dizer que tudo está normal, tranquilo, que o mal não existe, que Satanás não está governando, que as vidas das pessoas não estão sendo ceifadas o tempo todo.
Não é possível que vocês não estão vendo isso. Deve ser que você está focado muito nas suas vidas, desgraçado, achando que está tudo bem e não está pensando no que está acontecendo ao redor de você. Porque você acha que está tudo maravilha para você e você não se importa com o que está acontecendo ao seu lado. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.